Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para estudar a sua palavra, Deus, que é a verdade. E pedimos que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos capacitando, meu Deus. Em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Toda incerteza, Deus, toda insegurança, toda dúvida, toda obra do maligno, todo levante do inimigo contra as nossas vidas, que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos capacitar, meu Pai, nos dar sabedoria, nos encher, Senhor, da Tua unção, da Tua graça. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, que na verdade serão duas lições, porque são dois temas muito parecidos e um complementa o outro, então nós vamos fazer as duas lições em apenas uma aula. E o título das lições de hoje é Fé para crer na realidade do sofrimento eterno e fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Então, nós primeiro vamos falar sobre o primeiro tema e vamos fazer a leitura bíblica que está em Mateus, capítulo 25, do versículo 29 ao 34 e o 46, que diz assim: Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então, a lição de hoje, nós vamos falar a respeito da morte eterna. E uma coisa que nós precisamos entender através da Bíblia é que depois da nossa morte física, depois que o nosso corpo morrer, existe um destino que é a eternidade. Só que essa eternidade pode ser de duas formas. Pode ser vida eterna, que é ao lado do Senhor, ou morte eterna, que é no lugar de sofrimento com o diabo e os seus anjos. Então, nessa vida aqui, nesse mundo, todas as pessoas vivem juntas, os ímpios e os justos, não tem separação. É como a palavra de Deus diz, né? O joio e o trigo estão juntos, as ovelhas e os bodes estão juntos. Aqui, nós vivemos todos juntos, nós temos que conviver com todas as pessoas. Mas na eternidade não vai ser assim. Vai haver uma separação entre os justos e os ímpios, entre o joio e o trigo, entre as ovelhas e o bode. Então, na eternidade, os justos, eles vão viver em um lugar e os ímpios vão viver em outro lugar, e vai ser completamente diferente. E a gente precisa entender que o homem, ele foi criado para ser eterno. Quando Deus criou o homem, foi para ele viver. Não foi para ele morrer, mas por causa do pecado de Adão, por causa da queda do homem, é que a morte entrou no mundo, e por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz, por causa da bondade e da misericórdia de Deus, nós conseguimos o direito de ter a salvação e a vida eterna. Então, aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que têm a Cristo, eles vão passar a eternidade junto com Ele, num lugar de bênção, né? No paraíso, na Nova Jerusalém, como a palavra de Deus nos ensina, porque Jesus, ele morreu uma morte de cruz,
mas ele venceu a morte. E Jesus, ele não venceu a morte, não foi apenas para ele. Ele venceu a morte para todos aqueles que crerem nele, para todos aqueles que aceitarem o sacrifício que ele fez na cruz, que aceitarem ele como Salvador. Então, tudo aquilo que Jesus conquistou, nós temos direito. Então, nós temos direito também à vida eterna, porque foi algo que ele conquistou. Jesus venceu a morte e graças a ele, nós também podemos vencer a morte. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a morte eterna, castigo infindável. Então, a respeito da morte eterna, nós cremos naquilo que Jesus afirmou lá em Mateus 25:46, que nós lemos: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Jesus foi muito claro aqui, não precisa nem de interpretação. Aqueles que são justos, eles vão para a vida eterna e os ímpios vão para a morte eterna. É claro como água, Não precisamos que ninguém nos explique isso. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, o destino dos incrédulos é a condenação eterna no inferno. E é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. E a Bíblia fala a respeito disso em diversas passagens. O próprio Jesus falou, João falou em Apocalipse, então várias passagens falam a respeito desse sofrimento, falam a respeito desse lugar de tormento. Então nós não podemos nos enganar. Existe o inferno, existe a morte eterna, este lugar de sofrimento que é o lugar que vão aqueles que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o sacrifício de Cristo. E o outro subitem diz assim: o destino dos ímpios. Então, como eu disse, Jesus ele não deixou dúvidas, está claro como água, não tem nenhuma interpretação, Ele diz claramente que os ímpios eles vão para esse lugar de tormento eterno. E os crentes fiéis, aqueles que aceitaram a Cristo, que acreditaram, eles vão ouvir: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus tem um lugar glorioso, maravilhoso, um reino para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Mas aqueles que não se arrependeram, aqueles que não aceitaram, eles também têm um lugar reservado para eles, só que não é um lugar bom, como nós vimos aqui. Então, nossas atitudes e as nossas escolhas é que vão determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então, o que Deus podia fazer para nós passarmos a eternidade num lugar glorioso, Ele já fez. Ele já enviou Jesus para morrer por nós, que pagou o preço para que nós tivéssemos o direito de passar a eternidade ao lado dele. Mas depende da gente aceitar, depende da gente querer, e nós sabemos que muitas pessoas não aceitam e muitas pessoas não querem e muitas pessoas nem acreditam que existe. Mas a falta de fé dessas pessoas não vai mudar, os acontecimentos. Só vai mudar para elas, porque elas vão passar a eternidade sofrendo nesse lago aqui de tormento. E o próximo subitem, ele diz assim: Deus é justo. Então, a vida eterna no céu é uma dádiva que somente os justos, somente aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus vão poder participar e vão poder receber. Então, quando nós acreditamos, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e temos o direito de passar a eternidade no reino de Deus, na Nova Jerusalém, ao lado de Deus. E isso é justo. Por quê? Jesus, ele veio, ele morreu, ele pagou um preço, ele se sacrificou para que nós tivéssemos direito à vida eterna, à salvação, a habitar na Nova Jerusalém. Então, você acha que é justo alguém que não acredita, alguém que debocha muitas vezes, alguém que zomba, alguém que acha nem que Deus existe, nem que Jesus existe, nem que nada disso existe, passar a eternidade com Deus?
se eles nem acreditam que Jesus pagou um preço no sacrifício de Jesus, então é justo que, para a gente passar a eternidade num lugar onde Jesus pagou um preço de sangue para conquistar, a gente tem que pelo menos acreditar em Jesus. Pelo menos acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. E o Senhor, ele deixa claro, tá escrito na Bíblia. É igual um pai e mãe quando faz um combinado com o filho. Olha, meu filho, é assim. A gente vai sair. Se você desobedecer, se você chorar, se você der birra, se você der chilique, então você não vai ganhar sorvete. Mas se você se comportar, se você for uma criança educada, você vai ganhar sorvete. Então, eles saem, tá combinado, não tá? A criança já sabe as regras. Se ela desobedece e se ela chora, ela não ganha o sorvete. Mas se ela obedece e se ela se comporta, ela ganha o sorvete. Ou seja, já, as regras estão claras. E assim é conosco também, as regras estão claras. Está escrito na Bíblia como é que vai ser. E Deus, ele é justo, ele vai cumprir aquilo que ele já determinou, aquilo que já está escrito na palavra de Deus e que todos nós temos acesso e podemos conhecer. E o próximo tópico diz assim: o juízo divino para os ímpios, o Deus que nos livra da corrupção. Então, a morte eterna, o que é? É a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Então, imagina que coisa terrível você passar a eternidade afastado, separado, longe de Deus. Lembrem de Saul, que era atormentado por um espírito maligno. Lembra como ele vivia, que ele precisava que Davi tocasse a harpa para ele se sentir melhor, para ele se sentir mais tranquilo, mais em paz, mais calmo? Imagina você passar a sua eternidade inteira sendo atormentado por espíritos malignos, num lugar de dor, de sofrimento. A gente às vezes não tem noção, porque a gente nem tem noção do que é a eternidade, já que a gente tem uma vida finita aqui nessa terra, né? A gente vive muitos anos ou poucos anos, mas tem um fim. Então, às vezes a gente não tem noção do que é a eternidade. É só a gente pensar que a eternidade, ela não tem fim. Enquanto essa vida aqui ela tem fim, a eternidade não tem. Então, você passar a eternidade afastado da presença de Deus, separado da presença de Deus e junto de demônios, de espíritos malignos, sofrendo e sendo atormentado, é algo bem ruim de se imaginar. E hoje nós temos essa vida nossa aqui na Terra, nós somos um homem biológico natural, né? Um corpo físico, né? Com coisas físicas que para satisfazer as nossas necessidades físicas. Mas quando nós nascemos de Deus, nós nascemos espiritualmente falando. E quando a gente nasce espiritualmente falando, essa é a vida que Deus tem para nós, porque é essa vida espiritual que não vai acabar. Quando acabar a nossa vida física aqui, ela vai continuar na eternidade ao lado do Senhor. Amém? Pedro, ele afirma que os salvos, eles são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo, preparou um lugar especial, um lugar maravilhoso, um lugar glorioso, como recompensa para nós, caso a gente permaneça fiéis até o fim. E o próximo subitem fala sobre o sofrimento dos ímpios. O Salmo 1 afirma que os ímpios não subsistirão no juízo, tá no versículo 5. O salmista, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele descreve os pecadores sobre 3 quadros horríveis. Primeiro, são como a moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. Segundo, serão condenados na presença de Deus e no dia do juízo. Terceiro, perecerão eternamente. Então, como crentes em Deus, crentes em Cristo Jesus, nós que tivemos a bênção de ter os nossos olhos abertos, o nosso entendimento iluminado, nós temos que pregar a palavra de Deus, mas nós não podemos nos esquecer jamais que a salvação é por meio da fé
na obra que Jesus já realizou, né, na cruz por nós. Então, onde vamos passar a eternidade depende somente da nossa escolha, somente de nós. E a perdição dos ímpios se deve ao fato de que eles fizeram escolhas erradas e que eles decidiram duvidar de Deus e da palavra. Algumas pessoas, elas afirmam que a perdição eterna, ela não é algo consistente, não é algo que combina com o fato de que Deus é amor. Então nós sabemos que Deus, ele é amor. E por isso que ele enviou Jesus para morrer por nós, porque ele nos ama. Mas Deus também é justo, então ele deixou claro as regras e as condições para nós podermos participar do reino dele, para nós podermos participar da vida eterna. Então a decisão é nossa. Amém? O próximo subitem fala sobre a punição divina. Então, a punição divina é uma penalidade divina e nos escritos de Paulo é a consequência do pecado. Tá lá em Romanos 6, 23. Essa expressão rabínica significa perdição eterna. E o estado final do ímpio, ele é descrito como morte, punição e perdição. Do ponto de vista da Bíblia, a morte eterna é algo que deve ser visto com temor e horror. Em relação à morte eterna, é importante lembrar que o lago do fogo, como destino dos perdidos, ele é um lugar, não é um estado. Então existe esse lugar. E as pessoas que forem para lá, elas vão ter um corpo que vão estar em sofrimento, porque vão estar dentro desse lago de fogo. Então, da mesma maneira que o céu também é um lugar, não é um estado mental. Então, da mesma maneira que nós vivemos hoje, aqui nesse mundo, e é real, Deus criou a Nova Jerusalém, onde nós vamos passar a nossa eternidade, e é real também. Nós vamos viver uma vida da mesma maneira que nós vivemos aqui, só que com uma diferença: sem pecado, sem maldade, sem corrupção, sem morte, sem dor, sem sofrimento, somente com as coisas boas que a gente nem consegue imaginar que é possível. Então é isso que o Senhor preparou para nós. Algumas palavras que estão na Escritura, algumas verdades a respeito desse lugar de dor, de sofrimento, está em vários locais, em vários versículos, e usa várias expressões e palavras diferentes. Então tem a palavra Hades, que está em Mateus 11, 23, tem a palavra Guiena, que está em Mateus 5, 22, que é um lugar de tormento. A condição de miséria indescritível é indicada pelos termos usados para relatar o sofrimento, fogo eterno, que está em Mateus 25, 41, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, está em Marcos 9, 44, lago que arde com fogo e enxofre, está em Apocalipse 21, 8, o poço do abismo, Apocalipse 9, 2, um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 8, 12, fogo inextinguível, Lucas 3, 17, fornalha acesa, Mateus 13, 42. Então dá pra gente perceber que vai ser um lugar quente, porque todas as expressões envolvem calor, fogo, então não vai ser uma coisa agradável, vai ser realmente um lugar de tormento. Imagina aquela época do ano que tá aquele calor insuportável, que a gente não aguenta, mas vai ser muito pior, porque diz que aqui vai ser de fogo, de enxofre e de tormento. Amém? Então essas expressões, elas foram ditas pelo próprio Cristo, que revelou tudo que precisamos saber a respeito desse lugar, né, de sofrimento, que vai ser consequência para os ímpios por não aceitarem, por não acreditarem em Cristo. E eu vou ler a conclusão dessa primeira parte, que é assim: Jesus disse: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e seu plano salvífico. Onde você vai passar a eternidade? Quando a gente fala sobre morte eterna
e a Bíblia fala muito sobre isso, apesar da gente não ouvir muitas pregações, da gente não falar muito sobre isso na igreja, não é pra gente ficar com medo, mas é pra gente saber que existe um lugar de sofrimento para aqueles que não aceitam a Cristo. Então, nós que aceitamos a Cristo, né, que somos fiéis, que somos obedientes, né, que procuramos fazer a vontade do Senhor, nós não precisamos ficar preocupados, porque nós não vamos passar a eternidade nesse lugar. Nós vamos passar a eternidade na Nova Jerusalém, vida eterna, ao lado de Deus, com ruas de ouro, lago de cristal, sentindo a presença de Deus todos os dias, todos os momentos, o tempo inteiro. Então vai ser um lugar maravilhoso. Amém? E vamos para a próxima lição de hoje, que é fé para crer no fim da história e na condenação eterna. E eu vou fazer a leitura bíblica que está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Amém? Então, nós vamos falar agora sobre a história do fim e a condenação eterna, que, como eu disse, a Bíblia fala bastante sobre isso. Sabemos que Deus ele criou os céus e a terra, que a queda maculou a criação, né? E estes também foram transformados. Então, tudo foi transformado. Depois da queda, não foi só o homem que mudou. Mudou toda a criação, mudou toda a natureza, mudou tudo. Mas o Senhor afirma que Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai tirar o pecado e o mal do mundo. E Ele vai criar, né, um lugar perfeito para os crentes. Para aqueles que aceitam a Cristo, para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, que é a Nova Jerusalém. E é por isso que a Bíblia fala de alegria da salvação. É quando nós sabemos que somos salvos, porque nós aceitamos a Cristo, e nada nessa vida vai poder nos entristecer, porque por mais que você esteja passando por um momento triste, um momento de tribulação, você ainda tem a alegria da salvação. Você sabe que nessa vida você pode estar sofrendo, mas que na próxima vida vai ser diferente, né? Vai ser vida eterna, não vai ter falta, não vai ter escassez, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Então, nessa lição, nós vamos falar sobre o fim da história e sobre a condenação eterna. E o Apocalipse, ele não é apenas o último livro da Bíblia, mas ele também traz o último capítulo da história da humanidade. Então, quem quer saber como é que vai acabar as coisas, como é que vai acabar a humanidade, é só ler o livro de Apocalipse. As pessoas às vezes ficam com medo de guerras, de bombas nucleares, né, de tantas coisas, mas a Bíblia já fala exatamente como é que as coisas vão acontecer, né, como é que as coisas vão acabar. Então a gente não precisa ter medo, porque mesmo que acabe, nós vamos para a vida eterna, para a salvação ao lado do Senhor. E o primeiro tópico diz assim: a ideia do fim, João e a revelação do futuro. Então, no livro de Apocalipse, João ele não faz apenas uma revelação do futuro, mas ele apresenta a Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que vai abençoar os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado.
João, ele revelou detalhes da segunda vinda de Cristo. E ele também fala de como os crentes em Cristo devem se preparar para o último dia, para o último tempo. O tempo do fim, ele será marcado por acontecimentos extraordinários nos céus e na terra. Leiam o livro de Apocalipse. É um livro que ele é tão interessante que a gente consegue terminar de ler rapidinho, né? Eu já li algumas vezes. Uma vez eu li ele de uma vez, eu sentei e li todinho, porque é tão interessante, você vai querendo saber, apesar da gente já conhecer a história, mas é sempre algo novo, né? Você vai sempre começando até a identificar coisas que já estão acontecendo no nosso mundo e já começa a imaginar como é que algumas coisas irão acontecer. E aí o próximo subitem fala assim, pelos olhos da fé. Então você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão, misericórdia para você? Pois então, a gente não pode rejeitar isso que Jesus fez por nós. E quando nós não aceitamos o sacrifício de Jesus, nós estamos rejeitando tudo isso, rejeitando a graça, rejeitando o perdão, rejeitando a misericórdia. Então, as coisas que hão de acontecer, elas são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Elas ocupam a maior parte do livro de Apocalipse. Vão do capítulo 4 ao versículo 22. E como eu disse, são coisas interessantes, são coisas curiosas, são coisas que nós começamos a entender, né, como é que algumas delas acontecerão, mas nós sabemos que é preciso ter fé para crer no Deus que criou todas as coisas no início e que tem o controle do fim da história. A gente sempre fala isso. Deus, ele criou as coisas e ele continua no controle de tudo. Ele não criou e largou ao acaso. Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? E o próximo tópico diz assim: a ideia cristã da condenação eterna, uma decisão pessoal. Então, a condenação eterna, como eu já disse, vai ser uma consequência para aqueles que rejeitaram a Cristo, o sacrifício de Jesus, que rejeitaram acreditar em Deus, né, e que ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. A justiça divina, ela está firmada no fato de que as pessoas, elas não recebem o que elas merecem. Elas recebem aquilo que elas escolhem. É por isso que a gente fala assim, mas fulano é tão bom. Será que só porque ele não aceitou a Cristo, será que só porque ele não acredita em Deus, ele vai passar a eternidade num lugar de dor e sofrimento? Sim, porque ele escolheu isso. Né? Como eu disse, as regras estão claras, né? Já está tudo descrito, como é que vai ser na Bíblia, como é que tem que ser. Se você não aceita Cristo, se você não entende que Cristo é o Filho de Deus, que ele veio para morrer pelos nossos pecados, se você não se arrepende dos seus pecados, por mais que você seja uma pessoa excelente, maravilhosa, infelizmente você vai passar a eternidade sofrendo. Amém? Porque nós sabemos que Adão e Eva pecaram e que o pecado deles passou para toda a humanidade, para todos os homens, mas aqueles que se arrependem e acreditam e aceitam a Jesus como Salvador, caso queiram, têm um destino diferente, um futuro melhor. Então ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um. Inclusive, a vontade de Deus é que todos se salvem. O Senhor quer que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Quando Deus mandou Jesus para morrer, não foi por alguns. Jesus morreu por todos, mas para todos aqueles que aceitarem. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Basta aceitar, acreditar e se arrepender dos seus pecados. Amém? E o próximo subitem fala assim, estado de privação. Judas, versículo 6, e Mateus, capítulo 8, versículo 12, Mateus 22, versículo 13 e Mateus 25, versículo 30 mostram que as trevas significam um estado de privação e de aflição.
mas não de destruição, no sentido de deixar de existir. Porque somente aqueles que estão vivos, somente aqueles que existem, que estão conscientes da sua condição, podem chorar e ranger seus dentes, como é dito que acontecerá quando eles forem lançados nas trevas. O próprio Jesus, ele deu vários exemplos, falou várias parábolas, né, falando a respeito disso, e ele sempre terminava falando, né, haverá choro e ranger de dentes. Então, é um lugar onde as pessoas vão estar conscientes e elas vão sofrer. Não vai ser um lugar que você vai estar como se estivesse em coma, você não vai saber, você não vai perceber, né? Não, você vai estar consciente, você vai estar percebendo, você vai estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Então, o castigo eterno, ele é colocado em contraste com a vida eterna. A morte é um estado e não é apenas um acontecimento. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é a morte. Ou seja, ele não diz que a inclinação da carne causa morte, mas diz que tal inclinação é a própria morte, um estado total de privação da presença de Deus. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o fim virá e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos. Todos os que morreram sem Cristo, desde o princípio do mundo até o final do milênio, vão ressuscitar para serem julgados. Os livros com o registro dos seus atos serão abertos e eles serão julgados de acordo com suas palavras e atitudes. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona, mas os salvos não passarão por esse julgamento, por tomarem parte na primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Mais uma coisa, os salvos, aqueles que aceitam a Cristo, a palavra de Deus diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Eles são lavados, eles são apagados. Então, é algo que nós temos que pensar, é algo que nós temos que refletir. E mais uma vez, eu digo para os irmãos, leiam o livro de Apocalipse. É um livro que, assim, é muita coisa, muita informação, muito conteúdo, é um livro profundo, mas ao mesmo tempo é muito interessante a gente ler para a gente ver as coisas que irão acontecer. E desde a primeira lição desse trimestre, a gente fala a respeito da fé. E a fé é o que vai nos levar para a vida eterna, para a eternidade ao lado do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pedindo que Deus nos dê fé, que Deus aumente a nossa fé. Então nós passamos o trimestre inteiro falando de assuntos, de temas, né, para os quais nós precisamos de ter fé. E a gente precisa ter fé, né? A nossa vida depende da fé. A nossa vida é diferente quando nós temos fé. Então, que esse trimestre, né, tenha sido uma bênção na vida dos irmãos, que os irmãos aprendam isso, né, a orar a Deus, pedindo que aumente a fé, que dê sabedoria, que dê entendimento, que abra os olhos, que abra os ouvidos, né, que ilumine os pensamentos, para que a gente nunca se afaste da presença de Deus, para que a gente não perca a nossa salvação e para não passar nem perto, né, desse lago de sofrimento, desse lugar de tormento, desse lugar de dor, né, onde os ímpios vão passar a eternidade, porque nós amamos a Deus e a gente não consegue imaginar, né, como deve ser terrível passar a eternidade longe da presença de Deus. Só isso já é sofrimento suficiente, amém? Então essa é a lição de hoje. Na próxima aula a gente já vai iniciar o próximo trimestre, que os irmãos continuem assistindo e até a próxima aula em nome de Jesus.